A gente vive correndo atrás de alguma coisa, né? A gente vive correndo atrás de algo para nos dar prazer. E quando a gente não consegue, bate um baixo astral danado. Mas sempre tem alguém dizendo, força, vá adiante. Eu tenho um problema, eu quero confessar a você aqui. Eu tenho um problema com a palavra sonho. Tenho. Todos nós aqui temos anseios, metas, objetivos. A nossa igreja é formada quase na maioria por gente jovem, ou jovens casais. E jovem é cheio de sonho. Pensa, eu vou casar, vou arrumar alguém, eu vou me formar, vou trabalhar em tal lugar, vou comprar um apartamento, A gente tem muito sonho, muita coisa a gente projeta para frente. Aliás, não importa se o sonho é uma coisa plausível ou não, ela ocupa o nosso coração e a gente vive perseguindo esses objetivos. Mas é verdade que grande parte da nossa frustração, da nossa depressão, do nosso desânimo, é porque os nossos sonhos não se concretizam. Nós traçamos metas e temos expectativas e elas não são alcançadas. E muitos de nós aqui estamos nos comprimidos ou nas gotas, porque a expectativa da nossa vida está frustrada. Isso em todas as áreas, seja casamento, seja dinheiro, profissão, empresa, hobby, igreja, ministério, carreira, vida dos filhos, do esposo, da mulher. Não tem um lugar que a gente não pise, já tendo uma expectativa do que vai encontrar. Desde o bom dia, quando você levanta, até o sabor do hambúrguer que você está esperando chegar, porque o garçom vai trazer, você já pediu, você quer sentir aquele gosto de novo na sua boca. Em tudo na nossa vida, nós somos movidos por essas expectativas. Será que é bom tê-las? Será que é ruim tê-las? Se por um lado elas impulsionam a gente para viver, por outro lado também são a razão das nossas frustrações. Eu queria ler Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, Tiago 4. Queria que você prestasse atenção nesse texto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Da onde? Da onde vêm as nossas lutas? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o que Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Eu vou ler de novo esse trecho, só que agora na linguagem de hoje, tá? Alguns verbos aqui são uma conjugação mais antiga. Vamos ler na linguagem de hoje. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las.
Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Porque pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vocês. Levantem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Fica mais claro, né? Fica mais claro. A gente tem um conflito do lado de dentro. A gente vive numa guerra interna. A gente vive em batalha. Porque nós desejamos ardentemente, criamos expectativas e sonhos e não conseguimos alcançá-las. Por isso a gente fica irritado, briga um com o outro, brigamos conosco mesmo, brigamos com Deus. Pedimos a Deus, não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, não recebemos, porque o motivo pelo qual pedimos é errado. Pedimos mal. Pedimos para satisfazer nossa carne. E por isso Deus não nos atende. Aí a gente continua em conflito. Da onde vem o nosso conflito? Vem de dentro, vem lá do fundo. O versículo 5 é um versículo complicado de se interpretar. Na verdade, o que nós temos dentro de nós? Inveja, desejo, isso está aqui dentro, eu quero, eu preciso. E o versículo 5 diz que Deus tem ciúmes de nós, e o Espírito que está em nós nos deseja. Na versão da linguagem de hoje, diz que é o nosso espírito que tem inveja. Irmãos, eu me debrucei no texto original, e o texto no grego é difícil de interpretar, de encontrar os nominativos, o sujeito. É interessante que há uma versão, em 1959, a versão standard revisada americana, é como essa nossa, da nossa Bíblia, que diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Mas a de 1961, a nova versão de 61, também inglesa, diz que é o nosso Espírito que Ele colocou em nós que tem ciúmes. Porque pensando bem, se você vai ler Romanos 1:29, Tito 3:3, 1 Pedro 2:2, 1 Timóteo 6:4, Marcos 15:10, Filipenses 1:15, aliás, Gálatas capítulo 2, quando ele fala do fruto da carne, as obras da carne, inveja, porfia, ciúme, isso aí é pecado. Tem até uma música, não uma música cristã, é óbvio, uma música gospel, e ela fala que Deus tem ciúme de nós. E essa música, ela me causa ira. Porque o ciúme, e a palavra usada aqui, o ptonos do grego, é ciúme e inveja, é a mesma palavra que eles usam. Essa palavra no grego clássico significa isso. Antes dos escritos, a Grécia já usava essa palavra para dizer o que é ciúme e o que é inveja. Na Septuaginta, que é o Antigo Testamento colocado em grego, não é utilizada essa palavra, ela não aparece. Ela vai aparecer só no Novo Testamento. Em vários escritos de Paulo, nos Evangelhos, e aqui também usada por Tiago. E quando fala sobre frutos da carne, que nós não devemos ser, que não pode arder, o amor não arde em ciúmes, que nós não devemos ter ciúme, que é inveja. A inveja é uma... Não está na Bíblia esse versículo, mas é verdade, é uma revelação de Deus. Deus não tem esse sentimento, isso é uma possessividade doentia, é um sentimento de que eu preciso ter o que você tem, ou de destruir você porque você tem e eu não. Deus não tem esse sentimento. Afinal, tudo que eu tenho foi Ele que deu. Deus não tem por que ter inveja. E o ciúme de querer ser possessivo, roubar você de novo, não deixar que você seja feliz sem mim, e querer que você se morra se você me abandonar, não é esse sentimento doentio, possessivo que Deus tem. Esse versículo é um versículo de difícil interpretação,
porque o original dá também margem a dizer que é Deus que tem esse sentimento. Bom, são 3 possibilidades. A primeira, de que Deus peca, é a primeira possibilidade, de que ele é invejoso e ciumento. É uma possibilidade. Tem gente que crê nisso, que Deus carrega em si sentimentos deformados como nós, seres humanos, depois da queda carregamos. A segunda é que talvez quando diz que Deus tem ciúme e que Deus tem inveja, o autor estivesse trazendo uma linguagem figurada, de que Deus tem zelo. Porque na Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, tem a palavra zelos, que significa ser zeloso e cuidadoso. Então pode ser que a linguagem seja figurada. De qualquer maneira, eu jamais colocaria numa canção, porque quem está ouvindo e interpretando anacronicamente o que significa inveja e ciúme nos dias de hoje. E a terceira é de que essa palavra espírito, que é a palavra pneuma, que também significa sopro, esteja dizendo de nós mesmos, do Espírito que Deus colocou em nós, da nossa vida. O sopro que Ele nos deu é um sopro que contém esse tipo de coisa. Aqui nos 2 sentidos, tanto o homem ser sede, alma vivente, nefesh hayah, que significa alguém que tem uma sede e anda. Deus nos criou como seres incompletos. Nós fomos criados como gente que tem uma sede e uma fome, que só pode ser saciada nele e por Ele. E a nossa loucura está em tentarmos saciar essa necessidade fora dele e sem ele. E isso é agravado pela queda. Porque se o homem, Adão, não tinha nascido com a marca do pecado original e com a inclinação da carne, por que ele pecou? Porque ele já era também um ser incompleto, ansioso por natureza, desejoso de ter algo que o completasse. E fez a escolha errada, como todos nós fazemos. E isso agrava o nosso problema. Porque agora a nossa carne, além de sermos criados como gente que tem vontade de algo e não sabe o que, e esse o que é apenas Deus, ainda temos o pecado e a marca do pecado original, que é a inclinação para o mal, e que assim nós carregamos. Gênesis 6:5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Eu sou propenso a ficar mais com essa terceira interpretação. Aliás, eu fico entre as duas. Ou o ciúme e a inveja atribuído ao Espírito de Deus é uma linguagem figurada, porque Deus não tem esse sentimento. Ou ali, Tiago está falando do espírito humano. Nós é que somos assim. Nós é que carregamos isso dentro de nós. Bom, as duas interpretações são coerentes com a dogmática, são coerentes com o caráter de Deus que nós aprendemos ao longo de toda a palavra de Deus. E uma verdade de que nós somos assim. E eu quero basear aqui o meu pensamento rápido, que a gente vai ter a ceia daqui a pouco. Irmãos, são as coisas mais importantes da nossa vida. Esse ano, a partir depois de fevereiro, vou esperar começar o ano novo, depois do carnaval, quando todo mundo tiver voltado. A nossa série desse ano vai se chamar A Vida Como Ela Deve Ser, ou A Vida Como Ela Deveria Ser. Nós vamos analisar a vida de Cristo ao longo das Escrituras, comparando com as nossas atitudes dos dias de hoje. Por que nós somos diferentes daquilo que nós deveríamos ser? É sobre isso que a gente vai pensar esse ano. Nós vamos passear pelos 4 evangelhos, vendo parábolas, citações, frases, ensinamentos, momentos de cura de Jesus, atitudes dele, a vida de Cristo, comparada com a nossa. E essas reflexões que eu estou fazendo no começo do ano é para a gente pensar quem somos. Romanos 7, 22 a 25 diz assim: porque no tocante ao homem interior, olha o que Paulo fala de si mesmo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está falando que ele vivia um conflito dentro dele. Eu entendo as coisas de Deus com a mente, mas parece que no meu corpo reina uma outra lei, que me leva para um outro lugar. Aliás, Gálatas 5,17, Paulo fala sobre isso também. Que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Tem uma guerra dentro de mim, para que eu não faça o que seja o meu querer.
E também em Jeremias 17, 9, texto que você conhece de cor e salteado: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Dentro de mim, o meu ser, criado sedento, a minha carne inclinada ao pecado, produz guerra contra mim mesmo, na consciência que tenho de nova criatura diante de Deus. Quantas burradas você já fez na vida, irmão? Vou te fazer uma pergunta que você não tem que responder, eu também não diante de você, mas quantos pecados você comete sem saber que é pecado? É que você faz sem saber. Quando você mente, quando você é falso, quando você odeia, quando você xinga, quando você carrega ressentimento, quando você faz o mal, quando você é corrupto, quando você tem ódio, ganância. Tirando essa lista, o que você faz sem saber que desagrada a Deus? A gente faz porque não sabe? Não, a gente faz porque a gente é ruim. As escolhas que nós fazemos debaixo dessa mesma premissa, porque somos maus. Talvez você esteja passando por uma situação ruim, porque você sabia que ia ser ruim, mas a tua ganância te levou a dizer sim lá atrás. E agora você meteu os pés pelas mãos e vai na igreja pedir para Deus resolver. Se juntou com a pessoa errada, namorou com a pessoa errada, criou sonhos e expectativas que você sabia que não era. Me engana que eu gosto. Assina onde não deveria assinar, diz sim quando não deveria dizer, se associa com quem não deveria se associar, encaminha a tua vida, seja ela sentimental, espiritual, do jeito que você sabe que não deve fazer, fica procurando versículos para distorcer a interpretação, para dar base ao que você quer. Você não vai acreditar, mas tem gente que vem fazer aconselhamento pastoral e conta uma mentira da sua história, que é para a gente dizer sim, você está certo, para ele poder ir fazer o que está errado. É louco isso, irmão. Nós sabemos o que está errado. Isso se chama morte. Não desejamos a Deus, e o que desejamos não é Deus. Então estamos mortos no nosso delito e no nosso pecado. Mas o problema não está, por enquanto não chegou. O problema agora chegou. É quando você consegue olhar para você mesmo e para os outros que dizem isso para você, como eu estou dizendo agora, e dizer que não tem nada a ver. Nos tornamos os piores cegos porque queremos fechar os olhos e não ver quem somos. Quantas vezes você confessou a Deus o seu pecado? Sei lá, milhares. Se você for igual a eu, fora há 5 minutos atrás estava pedindo de um. É assim. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu pus o pé na frente só para o irmão tropeçar. Só me perdoa porque eu pus o pé na frente? Eu não devia ter colocado o pé na frente. E Deus fala, claro, eu perdoo, porque você pôs o pé na frente e derrubou o seu irmão. Eu perdoo. Então tá, Senhor, muito obrigado. Não, volta aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor perdoa porque eu pus o pé. Não, volta aqui. Obrigado. Até logo. Tchau. Eu não confesso para Deus por que eu pus o pé na frente. Porque eu sou invejoso. Porque eu carrego o mal dentro de mim. Porque eu sou falso, digo que amo e não amo. Eu tenho uma iniquidade guardada lá dentro. E eu confesso só a periferia. A gente confessa o pecado e guarda a iniquidade lá dentro. Não tem coragem de falar, Senhor, eu sou um traste. Geralmente, marido é nervoso. Porque Deus criou a mulher com a capacidade de falar a verdade. Na hora certa. E o marido, para ele sempre a hora é a errada. Eu posso falar isso de cátedra, porque eu sou um marido. E já cheguei ao extremo de falar para minha esposa,
Mas você tinha que falar isso agora? Ela me pergunta, mas quando eu vou falar? A verdade é que ela tinha que ter falado exatamente agora, mas eu não gosto, porque ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta que lhe digam, ó, tirando isso aqui, tira essa fantasia, tira o penacho, ó, é isso aqui, ó. Você é esse traço. Não, eu não sou. Irmão, está aqui o nosso problema. Esse é o nosso problema. E por isso Tiago chuta o pau da barraca e fala infiéis. Infiéis. Vocês estão preocupados com a vontade de vocês. Vamos falar alguma coisa pior ainda? É que nossas igrejas estão lotadas de gente assim, que não mudam, continuam assim. Sabe por quê? Porque disseram para elas continuarem com os seus sonhos e expectativas, porque Deus vai cumpri-las. Basta que você pague esse carnê, ou que você faça essa macumba, ou esse saravá. Sim, porque não há diferença lógica entre nenhuma religião nesse aspecto. Que diferença tem no evangélico que paga o carnê para o outro que faz o sacrifício de um animal na África? Que diferença tem do saravá para a campanha? Que se eu orar 40 dias, Deus me dá, se eu quebrar a corrente, não presta, vai cair o seu cabelo. Que diferença tem na lógica religiosa do sacrifício para uma entidade me dar um presente que eu quero? Nenhuma. Essa é a mesma lógica. A lógica do amor, da liberdade e da misericórdia, ela é difícil de se viver, porque ela pressupõe arrependimento. É por isso que às vezes você fica cansado de Deus. É por isso que as coisas de Deus te enchem o saco e a paciência. É porque você não é aquilo que está se dizendo. É porque você não se alinha e não se coaduna com o que está escrito. Então o que está escrito te agride. É por isso que me sinto agredido e pressionado e sufocado com as coisas do Evangelho do Reino. Eu tropeço na pedra de tropeço, que deveria ser a rocha onde eu edifico a minha vida. Mas eu tropeço em Deus, porque eu não quero ser igual a Ele. Aí as coisas que Ele diz, para mim, são leis chatas. Aliás, quando você diz para o seu filho, me ajuda a lavar a louça, guarda a louça para a mãe, ele acha isso um porre. Ele vai arrumar 1000 desculpas para não fazer e vai dizer que você pressiona ele. Até o dia que ele morar sozinho, e ou vai comprar sempre descartável, ou vai ter que lavar a própria louça. Aí quando ele for na tua casa com os teus netos jantar, você não vai precisar pedir para ele, lava a minha louça. Ele vai dividir com você, não filho, deixa aí que eu quero conversar com você agora. Não, mas eu sei o que é preciso. As coisas só me agridem quando eu não sou daquele jeito. Quando eu não sou aquelas coisas. Eu me sinto pressionado por Deus quando as coisas de Deus e do reino não são as minhas. É por isso que é ruim a gente viver em comunidade. Por isso que é ruim a gente, sei lá, ministerialmente ter que ter ordem. Por isso que é ruim. Por isso que eu me sinto pressionado, porque eu não sou aquilo. Na verdade eu faço aquilo quando eu quero alguma coisa que a minha carne quer, porque quem me governa é quem mora dentro de mim. Não é uma lombriga, é uma anaconda. Sai boca fora. Irmãos, a gente continua vivendo a lógica de ir para a igreja para ser abençoado. E não nos reunirmos como igreja porque somos abençoados. Continuamos nessa mesma lógica. Eu tenho consciência de que eu sou um conflito ambulante. Agora vamos resumir, irmãos. Você tem consciência que você é um conflito que anda? Que o universo da sua mente é um lugar louco? Você tem consciência de que quando você ora e fala com Deus, aí é que afloram todos os teus conflitos? Tua oração é uma oração sincera. Você tem consciência de que esse mundo é um mundo perdido, cheio de gente perdida, que não sabe o que fazer? Se você que está aqui sentado, lê a Bíblia, ou deveria,
que ora, ou deveria, ou pelo menos está perto religiosamente de Deus, ou deveria, tem conflito? Imagina o cara que não tem nada. Como é que nós vivemos? A gente tem consciência disso? Quando você quer ganhar uma mina? Vamos falar dessa linguagem, porque todo mundo já passou por isso aqui, novos e velhos. Ou a mina que foi ganha, ou o cara que foi chutado, não importa, mas vamos... Você pinta, sempre faz piada, você nunca chega para ganhar uma mina contando o seu problema que você foi mandado embora. Você não, aliás, ela não pode saber que você foi mandado embora. Você vai pegar um carro de um amigo emprestado e vai fazer coisas engraçadas, porque caiu na risada, está faturada. Você não pode, deu uma risadinha, opa, já aceitou. Ou o contrário, a Cinderela sempre vai ter o sapatinho que vai virar chinelo. E a carruagem que vira abóbora. E o condutor são 2 ratinhos. É tudo pecador. Se nós olharmos aqui uns para os outros, ó, é tudo pose. É tudo pose. Aqui ninguém se conhece. Eu não mostro para as pessoas quem eu sou. Em parte por educação, realmente ela não suportaria. Mas em parte porque nós não nos suportamos. Você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, você precisa duvidar de você. Duvidar de você. Você está em conflito porque não está acontecendo o que você quer? Por favor, duvide de você. Eu duvido do que eu quero. Eu duvido de todo mundo, da Bíblia, da palavra do pastor, da igreja. Eu duvido de todo mundo, eu só não duvido de mim. Mas enganoso é o coração humano. De repente quem está errado é você. De repente não, com certeza. Porque entre Deus e eu tem um errado e o outro é Deus. Às vezes você acha que Deus está errado, porque você acha que você é Deus. Sim? Aqui começa o arrependimento. Aqui começa a metanoia. Aqui começa a transformação. Deus não vai, tem uma notícia para você. Deus não vai tornar a sua vida melhor. Ele vai mudar você. Ele não morreu na cruz para mudar a sua vida. Ele morreu na cruz para mudar você. Você não está entendendo o negócio? Você não está entendendo. Ele vai mudar você. É que nós queremos que Ele mude as coisas ao redor, porque eu não quero tocar na minha ferida. Mas Ele quer tocar na ferida. Deus quer mudar você e a mim. A vida que você já tem, pode ser boa ou ruim, de acordo com quem você é. Mas se Deus mudar quem você é, os seus conceitos de bom ou ruim vão mudar. Deus quer transformar a gente, irmãos. Deus quer nos transformar. 2 Coríntios 3,18, acho um versículo lindo, que fala do ministério do Espírito Santo. Todos nós, com o rosto desvendado, não tem nada que separe, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, ainda não o vemos face a face, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, pelo Senhor, o Espírito, eu sou transformado de glória em glória na sua imagem. É que a gente usa esse termo, de glória em glória, de vitória em vitória, segundo o seu conceito. Pode jogar fora o seu conceito. Eu não quero saber como é a minha vida nem a sua. Elas são excelentes para ser jogadas fora. Porque a vida de Deus vai pulsar em nós. De glória em glória, Ele vai nos transformar, sim, na imagem do Filho. É que se eu for transformado, o meu desejo de dentro não vai ser mais o mesmo. Alguém vai me perguntar, você vai naquela igreja que não pode isso? Não é a igreja que diz que não pode, sou eu que não quero. Mas você é obrigado a ficar com a mesma mulher? Não sou obrigado, é que eu quero. Você não entendeu? Só é obrigação e chato quando eu não sou o que eu deveria ser. Porque quando Deus me transforma, eu sou.
Quando alguém pergunta assim, mas eu não posso ter uma amante? Ou eu não posso fazer sexo antes do casamento? Eu não posso? Minha resposta sempre é, claro que pode. Quem disse que não pode? Pô, irmão, estou dizendo para você aqui, Casa da Rocha, nossa doutrina. Pode, lógico que pode. Você pode trair sua esposa. Lógico que você pode. Quem disse que não? A pergunta não é se pode ou não pode. Pode fazer o que você quiser, irmão. Eu tenho uma pergunta para você. Por que você quer fazer isso? Mas faz o que você quiser. Você é dono do seu nariz. No meu caso, eu pago IPTU. Quando alguém me pergunta se pode ou não pode, eu falo, você não está me perguntando, faz o que você quer, pô. Porque se eu disser que não pode, você vai para uma outra igreja, até achar algum pastor que diz que pode, para você fazer o que você quer. Porque você vai fazer o que você quer? Porque você é um desejo ambulante. Faça o que você quer. Por que você está preocupado com Deus? Porque você acha que vai sair fogo e Ele vai te queimar? Então você quer me perguntar, até aqui pode? Zé, Deus está ali, aqui pode? Pode, aqui pode. Tá, aqui pode, né? Deus está ali, aqui pode. Tá. Mas vamos dizer que eu te perguntasse se por acaso, aqui pode? Pode, aqui pode. Tá, e Deus está lá, eu estou aqui pode, né? Aqui pode. Mas não é por nada, deixa eu fazer uma outra pergunta. Por exemplo, aqui pode? Aí pode. E se eu vier aqui, ó? Não, aí não pode, né? Tá, eu tenho que voltar quanto? Voltar mais uns 3 centímetros. Voltei. Aqui ainda pode. Até aqui pode. Ah, tá. Eu quero saber o quão longe eu consigo ficar de Deus, para que Ele não me fulmine. Porque eu não quero Deus. Eu quero o que eu quero. Até onde pode. Sem que eu seja prejudicado, fingindo para todo mundo que eu amo a Deus. É isso que você quer? Então pode, irmão, cai na gandaia. Você não está preocupado com Deus e nem com nada. Está preocupado com o seu próprio ventre, com a tua vontade. Vai, seja feliz. Você está aqui escondido porque você aprontou, e aqui ninguém te conhece, fica aí no meio, pô! Você continua indo numa igreja, você posa de evangélico, não estou falando de cristão, estou falando de evangélico, você posa de evangélico, faz o que você quer, e quando alguém descobrir aqui, tá cheio de igreja, irmão, arruma outra, pega as maiores que tiverem, que ninguém te conhece, aqui você fica escondido e ninguém te vê. No fim das contas, o que você faz é o que você é. Não importa a aparência que você tem, é isso que você é. É isso que eu sou. Se o que cremos só serve para nos dar os sonhos e objetivos, então os ateus estão certos. Todas as religiões são iguais. Somos só mais uma. Se vir à igreja é só para ter uma aparência de religião e para conseguir alguma coisa, todas são iguais. O ateu consegue, o católico consegue, o espírita consegue, o budista consegue. E quando alguém fora dessas 4 paredes disser, religião é tudo igual, eu e você vamos concordar. Porque nós somos iguais a todo mundo. Se somos transformados em novas criaturas, com uma nova mentalidade, um novo coração, seres humanos que lutam contra o pecado e se tornam um sinal do reino de Deus na terra, então não é uma questão de religião. Eu não faço porque Ele manda. Eu faço porque eu fui transformado na sua imagem. Não é só porque Ele manda, é porque eu quero. Todas as vezes que o que eu quero difere do que o que Deus quer, Ele é chato. E eu estou em conflito. Mas sempre que o meu coração estiver pronto a reconhecer que é enganoso e que eu devo estar errado, e me curvar
diante da sua palavra e do seu Espírito que habita em mim, para ser transformado na sua imagem, vai mudar o que eu quero. Porque Ele coloca em nós tanto o querer, quanto o efetuar. E aí então, não que vai acabar por completo. Isso acho que não acaba nunca. Porque o mundo jaz no maligno e a nossa carne deseja isso. Mas diminui bastante, viu, irmão? Diminui bastante. Transformação é a palavra. Que nós possamos começar esse ano pedindo: Deus, é isso aqui que eu sou, mas eu quero ser transformado. Porque as palavras dele são vida e poder, e podem mudar completamente quem nós somos.